Esse cara aqui treinou a vida toda pra derrotar esse corno. O problema é que não deu muito certo e ele acabou virando praticamente uma rosquinha. O Zé Tinhoso, já tendo arregaçado com o cara inteiro, propôs uma parceria pro maluco. Só que o Zé Rosquinhas era ruim também, trollando o chifrudo e deixando pra sempre no NoFap. O corno, obviamente, ficou puto. Nunca mais ia acessar o Only da Beisola, por isso mandou o Rosquinha de arraça pra cima. É isso o vídeo de hoje. Não tem reencarnação, ele só morreu mesmo. Tchau. Ah, tô brincando, obviamente tem reencarnação. Sim, o maluco tava pensando que finalmente tinha recebido a aposentadoria da vida. O cara não aguentava mais ter que ficar lutando contra monstros, demônios, caneta azul e às vezes Peter do Nerd. Pra infelicidade dele, ele tinha ganhado uma segunda chance. Mas ele ainda não sabia disso, por isso continuar vivo era tão ruim. Pera aí, que eu vou ter que te explicar o que tinha sido a vida desse mano. Pra começar, o nome dele é Zephyr, e quando ele nasceu, o mundo já estava completamente fudido. O fim do mundo tinha chegado, naquele ponto ele já tinha perdido seu mestre, amigos e a sua namorada. Sim, ele tinha uma, diferente de tu. O cara conseguiu a façanha de ser o último humano vivo na Terra, e tudo isso por ter treinado por vários anos, ao ponto de rivalizar com o deus da destruição, Tartarus. O chifrudo lá, corno boi brabo que matou ele. Tá, antes de começar a contar a história inteira do corno boi brabo contra um maluco que só queria, sei lá, pegar a ex dele de volta. Sério, muitas vezes ele vai pensar em fazer isso. Se inscreve aí no canal, deixa o gostei, comenta qualquer coisa aí e vamos lá pro vídeo. Agora voltando para o que aconteceu depois do Zephyr ter rodado, ele acordou em um lugar totalmente diferente do que ele estava. Zé Rosquinha tava entendendo mais nada. Uai, se ele tinha praticamente virado uma rosquinha, depois foi praticamente tostado pela explosão na trollagem, teoricamente era pra ter morrido, né? Vamos dizer que meio que ele morreu, mas foi revivido um tempo depois. Porque Tartarus se sentiu tão humilhado por ter perdido a mão que fez greve e bateção de panela na porta do céu após a luta. O chifrudo queria que o Zephyr fosse revivido apenas para eles caírem no soco novamente. Tartarus tinha um ego gigante, principalmente porque em todos os planetas que ele já tinha conquistado, em nenhum ele tinha sofrido uma humilhação desse tamanho. O cara literalmente não tancou o Zephyr. Por causa da comoção criada por Tartarus, e pela luta entre ele e o Zephyr ter sido épica, isso inspirou os deuses a dar uma segunda chance para o Zephyr. A questão é que nosso protagonista não gostou muito da ideia, principalmente porque ela vinha dos deuses. Os deuses não eram tão bons quanto parecia. Um exemplo disso é que quando a merda começou a rolar na Terra, eles só assistiram, nunca tentaram ajudar. Por isso Zephyr decidiu que iria pegar essa segunda chance, não só para se vingar de Tartarus, mas para meter a porrada em todos os deuses. O maluco simplesmente ia sair distribuindo soco em qualquer um que visse pela frente. Após aceitar a proposta dos deuses, ele leva uma baldada de água fria. Zephyr acorda em um lugar estranho, mas dessa vez ele sabia onde estava. Os deuses tinham mandado ele 10 anos no passado, quando ele ainda tinha apenas 20 anos. Nesta época, ele ainda era um escravo, trabalhando como um minerador. Todos os trabalhadores em volta de Zephyr estavam admirando a sua eficiência. Ele parecia apenas um novato simples, porém estava minerando como um profissional nato. Isso era por causa da experiência passada de Zephyr, mas também por causa das habilidades que os deuses lhe haviam concedido. As habilidades e itens que ele possuía agora eram de extremo alto nível. Mesmo na sua vida passada, ele não havia conseguido tantas habilidades boas assim. Para ter uma ideia, quando ele acordou, estava sem entender nada. O chefe do time de mineração foi dar uma enchida de saco nele, por estar panguando demais. O chefe do time de mineração tentou bater no Zephyr com o chicote, porém a tentativa foi totalmente falha, uma vez que Zephyr conseguiu segurar o chicote facilmente. O chicote não havia deixado nenhum arranhão na mão de Zephyr. Isso aconteceu por causa da sua nova habilidade, a parede de ferro. Essa habilidade permitiu ao usuário cancelar completamente qualquer dano menor que a sua durabilidade. E por essa habilidade conceder durabilidade, o usuário também não ficava cansado facilmente. Simplesmente a melhor habilidade para a simulação que ele estava. Depois de muito trabalho, os chefes de mineração se juntaram para ver quem havia minerado mais.
E obviamente o time de Zephyr ficou em primeiro. Na velocidade que esse cara tava minerando, ele conseguia pelo menos 300 diamantes no Minecraft. O cara é uma lenda. Nessa parte da história, nós ficamos sabendo que Zephyr está no templo de Aria, uma deusa da luz que é um dos 3 deuses supremos. Cara, na verdade, essa deusa e o seu templo era composto pelos maiores agiotas da Terra. Só pra tu ter uma ideia, a maioria das pessoas que estavam nesse templo eram escravos, ou perderam suas casas para monstros, ou eram aventureiros que não conseguiram pagar seus tratamentos médicos e acabaram como escravos do templo também. O problema era o símbolo que estava marcado no corpo de cada um dos escravos, que os obrigavam a ficar no templo trabalhando, e caso tentassem fugir por causa da marca, os seus corações iriam parar de bater imediatamente. O único jeito de alcançar a liberdade era se Zephyr pagasse seus débitos o mais rápido possível. O plano de Zephyr para conseguir pagar seus débitos era totalmente contraditório. Olha só o que o cara tava pensando. Gastar todo o seu dinheiro para comprar poções de recuperação todo santo dia. Quando seu dinheiro acabasse, ele iria pegar empréstimo do Nubank, do Manhwa, praticamente o Nubank, ou até com agiotas para comprar mais poções. O cara, ele ia até comprar fiado se desse. Tá, eu disse que ele ia até comprar fiado se desse. O cara foi além, cara. Ele vendeu os seus órgãos, tipo, ele assinou um contrato que dizia se ele não pagasse a porra dos débitos que ele tinha, ele ia perder o rim, o coração e sei lá mais o que tem dentro dele. Agora tu deve estar se perguntando por que do cara fazer tanta dívida para comprar porção de recuperação. O motivo era porque as poções de recuperação tinham um efeito oculto. Essas poções, mesmo sendo de nível baixo, elas tinham um poder oculto que fazia o poder mágico da pessoa ir aumentando quanto mais bebesse essas poções. E por causa de uma habilidade de Zephyr, a visão de Hermes, esse efeito era aumentado drasticamente, em até 500%. A vida de Zephyr de agora para frente ia se resumir em beber poções e treinar. Projeto Shape em 60 dias. Um dia, Zephyr chamou um dos supervisores e disse que ouviu um barulho de monstro. Os monstros nesse mundo eram hostis aos humanos, mas eram tratados como um tesouro, visto que, a partir da cristalização de magia feita dentro de seus corpos, surgiam as pedras mágicas, e com seus ossos e peles eram feitos materiais para itens. O supervisor não ia deixar essa oportunidade passar, e por isso chamou os Hunters para matar esse monstro. Os Hunters também eram escravos, mas como possuíam uma força maior, eram designados como caçadores de monstros. Os Hunters encontram Zephyr e o pedem para guiar até onde ele ouviu o barulho de monstro. Zephyr pede aos Hunters para não só guiar, mas ir junto com eles. Ele diz que pode ser de grande ajuda, uma vez que, mesmo não possuindo visão noturna, ele é capaz de usar a detecção de mana, permitindo que ele espalhe mana e detecte monstros por perto. Depois de muita conversa, o líder dos caçadores, Guiter, aceita a proposta de Zephyr e dá para ele o trabalho de ser o carregador temporário da equipe. Os Hunters que Zephyr estava acompanhando era apenas uma equipe de reconhecimento, logo não iria entrar em combates perigosos nessa missão. Porém, algo iria acontecer, visto que, em sua vida passada, os mesmos caçadores realizaram essa missão, sobrevivendo apenas Guiter. Dentro da dungeon, eles se envolvem em pequenas batalhas, jogando pedras para distrair lobos monstros e criar uma brecha para atacá-los. Por causa da habilidade de detecção de mana de Zephyr, a equipe teria o poder para limpar toda a dungeon, mesmo sendo apenas uma equipe de reconhecimento. Zephyr influencia Guiter a fazer isso, uma vez que isso beneficiaria tanto ele quanto a equipe. Ele ensina uma técnica a Guiter que consistia em usar folhas e sementes de avelã, que liberavam um cheiro semelhante ao de uma fêmea kobold, o lobo monstro. Isso faria com que vários kobolds viessem correndo para acasalar, e quando eles fizessem isso seria fácil matá-los, utilizando armadilhas. Zephyr e Guiter costumavam ser caçadores da mesma equipe em sua vida passada,
Por isso Zephyr nutria uma espécie de companheirismo com Goethe, mesmo que ele não o conhecesse nessa vida. Goethe então repassa a estratégia para os outros dois caçadores, sem contar para eles que Zephyr que havia o ensinado, pois isso era parte do plano de Zephyr. Eles conseguem matar os kobolds dentro da dungeon, e Goethe se orgulha de si mesmo por conseguir todos os créditos pela estratégia que os fez conseguir isso. Indo mais fundo, um dos membros, Gale, encontra algo que leva a algum tipo de ninho. De repente, uma garra gigante se estende em sua direção, e, sem tempo para reagir, a garra consegue agarrá-lo e jogá-lo para fora, deixando todos surpresos. Marco, o outro caçador, imediatamente se prepara para a batalha e diz aos outros membros para ficarem atrás dele, com medo do que pode estar escondido no ninho. O que ele não sabia é que o monstro era bastante grande e ele não teria chance de enfrentá-lo sozinho. Enquanto isso, ao mesmo tempo do lado de fora da dungeon, o batedor que deu braceletes à equipe de reconhecimento para identificar quando eles estivessem em perigo, precisando de ajuda, fica surpreso ao perceber que 3 dos braceletes que ele havia dado se romperam de uma só vez. Foi quando Goethe tentou resistir, com sangue escorrendo de seu ombro. Eles estavam lutando contra o Predador, um monstro cruel e raro, que comia todos os outros monstros de uma dungeon. Zephyr usa sua habilidade Parede de Ferro e ajuda Goethe a se defender contra a cauda do monstro. Zephyr está totalmente em êxtase. Ele finalmente iria conseguir engajar uma batalha desde quando reviveu, pegando a lança que Goethe usa e indo para cima do Predador. Usando a terceira habilidade dos deuses, em sua mão esquerda há uma chave de prata que leva para um quarto em um castelo esquecido, onde ele pode armazenar e retirar itens. Em outras palavras, um artefato de subespaço. Ele o usa para tirar uma planta da alma do dragão, que vai o deixar calmo ao consumir, e um pano para amarrar a lança à sua mão. Goethe tenta se levantar, pensando que um mero minerador não teria chance contra o predador, mas então Zephyr grita, usando sua habilidade para causar medo no predador. Isso mostra a Goethe que ele não era apenas um mero minerador. Goethe então se lembra das histórias que seus colegas lhe contaram quando era mais novo. Há alguns anos, quando um predador adulto atacou uma vila próxima, dizem que os moradores mal conseguiam piscar, testemunhando todo o evento. Em frente ao predador, todos ficaram paralisados pelo medo e não conseguiam mexer um músculo. Não havia nada que pudessem fazer, exceto esperar por sua vez. Mas o que Goethe testemunhava agora estava longe dessa história. Com a lança na mão, Zephyr trocava golpes com o predador. Devido à planta da alma do dragão, Zephyr não foi afetado pelo efeito especial de medo que o predador possuía. Como ele não tinha magia suficiente para matar o predador apenas com força bruta, ele usa uma substância verde, pensando que é mais do que suficiente para lidar com o predador, visto que esse aqui era apenas o filhote. Essa substância verde era o veneno 72 do rei Venom Fade. Zephyr então reveste sua lança com veneno. Com a lança revestida de veneno, Zephyr esfaqueia o predador, fazendo-o gritar de dor. Acontece que o veneno letal, feito com ervas mais comuns, entra na corrente sanguínea e estraga os órgãos. Isso também causa uma dor excruciante, sendo essa a razão pela qual o Rei Venom é conhecido como o Grande Sádico. Enquanto o predador tentava pisotear Zephyr, ele estimava que o veneno iria preencher o corpo do monstro em 3 minutos, e até lá ele precisava se manter vivo. Mas ele esquece o fato de que o predador pode usar sua cauda. Ao balançá-la, Zephyr não consegue se defender e é arremessado contra a parede da caverna. Rapidamente, o predador aparece bem na frente dele, tendendo a acabar com ele. No entanto, Zephyr tem outro plano para isso. Ele arremessa outro frasco de veneno na boca do monstro, antes de evitar o próximo ataque. Como isso não é suficiente para matar o predador, ele também desfere vários golpes de uma só vez, fazendo o monstro gritar muito mais, chegando ao ponto de vomitar sangue.
Ao observar, ele tem cerca de 1 minuto, até que o veneno se espalhe. Ao se aproximar novamente do predador, ele decide que agora é a hora de dar o golpe final. A cauda balança novamente, atacando Zephyr, mas agora ele consegue desviar e agarra a cauda do monstro. Ele se impulsiona diretamente em cima do predador, solta a cauda e com a lança na mão desfere um golpe na cabeça do monstro. O predador grita de dor e tenta balançar as garras em direção a Zephyr, mas só consegue quebrar o cabo da lança em vez de atingi-lo. Zephyr então pega o cabo quebrado e o esfaqueia novamente na cabeça. Como não foi suficiente para finalizar o predador, ele puxa uma faca do quadril e o esfaqueia novamente na cabeça. Neste ponto, o predador estava apenas rugindo pela caverna em dor, tentando se livrar de Zephyr de sua cabeça. O cara virou literalmente um piolho. A única coisa que Zephyr precisava fazer agora era desferir o verdadeiro golpe final. Então ele usa o impulso do balanço, saltando no ar em cima do predador, armado com todas as funções de recuperação que ele bebeu durante todo esse tempo. Ele usa uma técnica simples para envolver sua mão em poder mágico. Com uma habilidade chamada descarga, ele soca a lança perfurando totalmente a cabeça do predador. Goethe, que testemunhou tudo, não conseguia acreditar no que havia acabado de acontecer. Com uma força assim, Zephyr poderia facilmente integrar a equipe de caçadores. Tá, cara, como podemos ver, o Zephyr literalmente já provou que é digno de entrar para os caçadores. Mas será que você aí que tá assistindo também é? Cara, eu tenho uma informação aqui que para ser digno disso tem que estar inscrito nesse canal, então já confere aí. E caso não esteja inscrito, se inscreve agora. Continuando, como podemos ver, Zephyr já era totalmente um caçador. Porém, para ter esse título, ele iria precisar de uma recomendação de Goethe. Fora da dungeon, há um grupo de pessoas se reunindo ao redor da última pessoa viva de uma equipe. A pessoa chora, dizendo que não é o adorador do deus demônio. Mas Sarrash, um homem com uma capa, chama seus colegas para matá-lo, pois tanto faz se ele não for um adorador. Do cadáver da pessoa esmagada sai uma centopeia, marcando-o como adorador do deus demônio. Sarrash destrói a centopeia imediatamente. A próxima coisa que Sarrash fez foi relatar o assunto a seu líder, chamado Matias, pois Matias está irritado que, para encontrar um adorador do deus demônio, Sarrash precisou massacrar 7 membros do templo. Acontece que eles têm um plano para fazer uma incursão em um mês, sendo necessário que Sarrash elimine o máximo de hereges do templo, entregando um resultado melhor na incursão e evitando que aconteçam problemas. Chegando ao departamento de recursos humanos do templo, Goethe recomenda Zephyr para ser um caçador em sua equipe. Na dungeon, Zephyr pediu a Goethe para não relatar a aparição do predador. Enquanto Goethe estava preocupado que pudessem descobrir, Zephyr levou o cadáver do predador para a sala de prata. É então explicado que na dungeon, como os cadáveres dos monstros possuem pedras mágicas e itens, todos eles serão recolhidos pelo templo. As únicas coisas que os escravos podem obter são bônus com base na recompensa de limpeza da dungeon. Zephyr ofereceu uma proposta a Goethe, dizendo que iria o ajudar a avançar por mais 3 outras dungeons. Zephyr ficaria com todos os cadáveres dos monstros, e Goethe e sua equipe com todo o crédito. Enquanto espera pela etiqueta de identificação para se tornar um caçador, Zephyr pensa na grande incursão dos Cavaleiros do Templo, que está programada para acontecer no próximo mês. É lá que descobrirão o item que causará uma grande reviravolta em todo o continente. Ele determina que será a pessoa a colocar as mãos nesse item, mas para isso ele precisa estar na equipe da incursão para mudar o futuro. Quando os procedimentos são construídos, Zephyr é instruído a pegar todo o equipamento essencial no depósito de suprimentos. Quando Zephyr havia se alistado na equipe de caçadores, a lista de participantes da incursão foi anunciada, e o número da equipe de incursão era cerca de 20 pessoas. Para se juntar, ele precisa de realizações excepcionais, ou conexões para entrar nessa equipe. Enquanto Goethe explica sobre o depósito, a equipe de caça aos adoradores do deus demônio passa por eles. Goethe pega a cabeça de Zephyr e o faz se curvar. Goethe explica que eles são a equipe de examinadores de heresias, os escravos diretos do examinador.
O líder da equipe é Sahashi, também chamado de Cão Louco. De repente, Sahashi os chama, apontando para Zephir. Ele se apresenta, e quando Goitter tenta ajudar Zephir, Sahashi libera sua intenção de matar e faz Goitter recuar, mas isso não afeta Zephir. Sahashi percebe isso, e como Sahashi foi abençoado com sentidos extremamente aguçados, ele sabe que Zephir é um especialista de alto nível. Acontece que todos os novos escravos são testados em desempenho antes de serem designados a um departamento. Um teste de força e magia sempre dão a oportunidade de lutar pela equipe de caçadores, já que sempre precisam de novos recrutas. Mas ter um especialista de alto nível na equipe de mineração, nomeado para ser transferido para a equipe de caça, é simplesmente anormal. Todos os membros de Sahashi circulam rapidamente Zephir. Sahashi segura, pretendendo fazer algumas perguntas. Ele pergunta se Zephir já ouviu falar sobre adoradores do deus demônio. Apenas um punhado de pessoas conhece a existência deles, mas ninguém os conhece melhor do que Zephir nesta vida. Os adoradores do deus demônio são crentes que adoram o deus demônio Tartarus, o chifrudo do começo do vídeo. Eles são seres que levaram a humanidade à destruição na batalha pela sobrevivência humana, traindo toda a humanidade. Sahashi explica que trabalha sobre o Senhor Matias, dizendo que vê Zephir como perigoso. Com palavras simples, Zephir os provoca, dizendo que eles não seriam capazes de manter sua honra se continuassem mexendo com ele, pois algo desafortunado acontecerá com eles. Então Sahashi ativa um feitiço chamado Campo Vermelho, que o fortalece quanto mais usuários estiverem no campo, maior será o fortalecimento. Enquanto Zephir usa uma postura estranha que Sahashi nunca viu antes, em um instante, Sahashi aparece na frente de Zephir, usando acelerar e começa a trocar golpes com ele. Sahashi usa uma habilidade chamada Confiar, que Zephir facilmente esquiva e prepara seu próximo ataque, mas isso só arranha a testa de Sahashi. Enquanto Sahashi recua, ele tenta chutar a perna dele, pensando que funcionou. Então Zephir parte para cima de outro cara, e agora enfrenta o cara robusto, perguntando por que ele está tão longe dele, mesmo tendo o shape desse. Zephir então usa sua aura para atrair o homem para mais perto, e ataca sem parar os outros membros ao mesmo tempo com a bola de aço. No final, todos os examinadores da heresia são derrotados. Sahashi pergunta a Zephir se ele realmente é um adorador de Tartarus. Zephir despreza a pergunta, dizendo que Sahashi não tem o direito de ouvir a resposta. Enquanto isso, um homem de cabelos vermelhos os observa lutar no templo. Surpreso ao ver Zephir, ele se pergunta se Zephir é alguém enviado para caçá-lo. Após a luta, Zephir vai para algum lugar para lidar com outra coisa, caminhando em direção a um beco vazio. Ele se desdobra de dor, por causa do efeito colateral do congelamento de mana quando sua mana é esgotada. Em seguida, algo aparece no céu, marcando o sinal de que a coleta está prestes a começar. Zephir enfrenta o espírito de Shylock, dizendo que, sob a autoridade do deus do empréstimo, Uzra, confirmou que a mana de Zephir caiu para 0, e por isso, a habilidade Parede de Ferro começará a sua coleta. A habilidade Parede de Ferro não é apenas uma habilidade que aumenta a defesa e a resistência. Na realidade, durante o uso da habilidade, a fadiga e os danos se acumularão como uma dívida. Quando a mana do usuário atingir 0, os danos acumulados são recebidos de uma só vez, como uma dívida de um agiota. Essa habilidade era usada por aventureiros para desafiar dungeons de níveis mais altos, porém todos encontravam uma morte prematura. O deus do empréstimo, Uzra, era a espada de 2 gumes que se alimenta da destruição dos humanos. Shylock então calcula os danos acumulados que Zephir sofreu. Ao concluir o cálculo, ele invoca um sino massivo para esmagar Zephir, mas Zephir conhece bem a situação e começa a procurar sua poção de recuperação de emergência que ele esconde na mão. Quando o sino está prestes a cair bem em cima dele, ele bebe a poção, e Shylock confirma a mana que Zephir tem. Em seguida, cancela a coleta e desaparece. Zephir então ri de Uzra, dizendo que Uzra o subestimou, acrescentando que ele se prepara para coisas assim, até porque ele é o cara que conseguiu sobreviver por 1 ano mesmo depois que os humanos foram extintos. Ele não esquece de provocar Uzra, agradecendo a ele e mostrando o dedo do meio antes de desmaiar. Uzra fica furioso por ter sido enganado por Zephir,
Zephyr então acorda amarrado em uma cama, sendo recebido pela sacerdotisa que lhe havia dado um empréstimo anteriormente. Devido ao empréstimo que Zephyr pegou para comprar todas as poções de recuperação antes de ir para a dungeon, ter vencido há 1 hora atrás, a sacerdotisa sabe que Zephyr está se metendo em coisas perigosas, deixando-a tão brava que decide cobrar a garantia do empréstimo que são os órgãos dele. Zephyr com dificuldade para lembrar o nome da sacerdotisa, enquanto seus homens se preparam para cortar o braço dele. Quando ele se lembra, a chama pelo nome e ela diz a seus homens para pararem. Ela fica surpresa de como Zephyr conhece sua outra persona e pergunta quem ele é. Zephyr sorri, enquanto diz para ela que faça seus homens saírem da sala. Ela então pergunta novamente como diabos Zephyr sabe esse nome, e ele a chama de corretora de monstros, Rosa Branca. Ele então explica que ela é uma irmã do Santuário da Luz, Anna Penrose, e o nome da sua outra persona é Rosa Branca, ou White Rose, que tem conexões com o submundo e faz trocas de corpos de monstros, equipamentos e informações sobre pessoas. É loucura tentar limpar uma dungeon de raid apenas com os equipamentos baratos que se pode encontrar dos caçadores. Por isso, Zephyr precisa negociar com a sacerdotisa para conseguir algum equipamento bom. Então ele pede a ela para conversar, pois não poderia estar mais feliz que ela escolheu justo hoje para sequestrá-lo. Enquanto isso, Sahashi acorda com raiva, jogando coisas ao redor e assustando a enfermeira que cuida dele. Ele está tão irritado lembrando de Zephyr, dizendo que ele não tem o direito de saber quem Zephyr é, que ele fica determinado a matar Zephyr pessoalmente. Sabendo da confusão, Ned, seu superior, vai verificar. Enquanto Sahashi tenta se levantar para mostrar respeito, Ned diz a ele para ficar apenas deitado, dizendo também para os curandeiros saírem. Ned diz a Sahashi que ouviu histórias sobre o que aconteceu com ele. Enquanto Sahashi tenta se desculpar, Ned o interrompe enfiando uma faca em sua boca. Ele diz que cada pessoa que encontrou hoje, durante toda a noite, estava falando sobre o incidente. Ned está furioso, porque Sahashi ousou, na frente de todos os escravos, ser espancado como um cachorro inútil. Para piorar, Ned também menciona que nos últimos 2 anos, Sahashi só conseguiu encontrar 2 adoradores do Deus Demônio. Ned lhe dá um pacote misterioso contendo o kit inicial de adorador do Deus Demônio. Ned alega que encontrou o kit no quarto do adorador do Deus Demônio e explica a Sahashi que ele não tem o luxo de escolher os meios de realizar suas tarefas. No final, o cão louco Sahashi, o inimigo de todos aqueles que fazem parte dos caçadores, aceita ser um adorador do Deus Demônio. Ele está tão extasiado por ter outra chance, afirmando que não será ele quem morrerá, e sim Zephyr. Então é revelado que Ned é um discípulo de um dos oficiais dos adoradores do Deus Demônio. Ele sabe que Zephyr usa as técnicas de artes marciais de sua academia. As únicas pessoas que deveriam conhecer essas técnicas são seu mestre e o seu irmão. Ele planeja usar Zephyr para se livrar de Sahashi, pensando que, se Zephyr não estiver de seu lado, ele mesmo pode se livrar de Zephyr. De volta ao quarto de White Rose, Zephyr retira o cadáver do predador que ele guarda em sua sala prateada. Ambos concordam que ele lhe dará outro cadáver de predador e Rose comprará itens para ele. Terminando de lidar com White Rose, Zephyr volta a comer com seu grupo. À medida que a atmosfera fica desconfortável, Zephyr diz que não bebe mijo de cavalo e tira uma bebida cara e rara. Ele havia pedido a Rose para que arrumasse essa bebida para ele. Com isso, eles começam a beber e a se conhecer melhor, pois ele pensa que certamente obterá resultados com esses caras. Com a ajuda deles, ele pode cuidar de monstros ao redor do templo. Gostando ou não, eles estão no mesmo barco até a incursão. Como ele estava na mesma equipe de Guither em sua vida passada, Zephyr já sabe o que fazer com ele, pois só precisa de um bom professor para melhorar. No entanto, ele deve tentar trabalhar com os outros membros também. Por outro lado, Daly, o membro loiro, não gosta muito de Zephyr e pensa que logo todos saberão a verdade sobre o que aconteceu à medida que o tempo passa. Ele acha que Zephyr é um golpista que não durará muito. A próxima dungeon para onde eles vão está localizada na cidade cavernosa de Edeline, uma cidade criada centenas de anos atrás.
tendo as casas construídas dentro das montanhas. Lá dentro, teias de aranha estão espalhadas pelas paredes. Zephyr usa sua detecção de mana para evitar perigos. Ele espalha a mana para fora de seu corpo e, através do solo, é capaz de estender o alcance de seus sentidos. A forma dos objetos, qualquer movimento repetido e objetos com poder mágico instilado, Zephyr consegue sentir tudo isso, como se estivesse tocando pessoalmente. Antes de entrarem, Zephyr os orienta por um momento, explicando que dentro da dungeon há uma aranha de aço negro. Então Daily é contra a ideia de entrar na caverna, visto que ele acha que nem Zephyr conseguiria derrotar essa aranha no 1x1. A aranha de aço negro é um monstro com estatísticas ofensivas altas, mas defensivas ainda mais altas. O pior de tudo é a taxa com que são capazes de se multiplicar, o que torna um ninho de aranhas de aço negro mais difícil de lidar do que um predador adulto. Zephyr diz a Daily que não precisa entrar se não se sentir confortável, pois ele pode limpar a dungeon facilmente sozinho. Tanto o combate com o predador e o duelo com o examinador herege Sahashi, nenhum tinha sido testemunhado por Daily, então ele assumia que a masmorra não era tão perigosa quanto Zephyr dizia, já que ele teve tanta confiança para falar que conseguiria limpar a dungeon sozinho. Pensando nisso, Daily comete um erro descuidado tocando na teia de aranha, alertando a aranha por perto. Zephyr puxa Daily para longe e enfrenta um pequeno grupo de aranhas que veio. Com a passiva de Zephyr, as aranhas não conseguem mordê-lo, e ele diz aos membros para se aproximarem dele para lutarem com as aranhas. Mesmo que seja apenas aranhas pequenas, a teia ainda é difícil de lidar, o que os deixarão presos se não tiverem cuidado. Zephyr os instrui a cobrir suas armas com um pano para sacudir todas as teias de aranhas. Isso funciona. Com um soco de mana, Zephyr oblitera todas as aranhas que o atacam. Zephyr pensa que isso é bastante normal para ele, mesmo em sua vida passada. Ele constantemente tinha que treinar soldados. E havia muitos que não sabiam o que fazer, mesmo que ele lhes dissesse os detalhes. Como Daily foi capaz de se concentrar em resolver o problema após o erro, isso era um avanço, visto que era melhor para Daily experimentar as coisas por si mesmo, em vez de Zephyr contar tudo para ele. A próxima coisa que precisam lidar são com as aranhas maiores. Zephyr diz a eles que a carne perto da área do estômago é ainda mais macia do que as costas, sugerindo que ataquem lá. Eles fazem isso, enquanto o tanque da equipe atrai a atenção da aranha. Daily e Goethe atacam a barriga da aranha. No final, os 3 membros da equipe conseguem derrotar sozinhos uma aranha. Zephyr os elogia, dizendo que não foram tão ruins para a primeira vez. Enquanto isso, Zephyr já havia matado umas 200 aranhas. Zephyr diz a eles para se reunirem e comerem, já que o que resta da masmorra é o chefão. Goethe pergunta a Zephyr o que ele costumava ser antes de ser um escravo, e Zephyr diz ser um explorador. Goethe reformula a pergunta perguntando se Zephyr fazia parte de uma guilda grande, ou era aprendiz de alguém famoso, o que também desperta a curiosidade de Daily. Isso lembra a Zephyr que ele era de fato aprendiz de alguém grande em sua vida passada, mas ele não pode contar a eles. Em vez disso, pede que terminem rapidamente e quebrem as pernas da aranha para usar como arma. Ele então diz a eles para saírem, pois ele terminará sozinho. Os caçadores recusam, dizendo que já que chegaram tão longe, querem ficar e terminar o trabalho juntos. Zephyr explica que eles não vão ficar parados, pois dará a cada um deles um papel importante. Então Zephyr entra no ninho da Rainha Aranha, a sala de reprodução para a rainha, que possui aranhas cavaleiras especiais, cuja única função é proteger sua rainha. Da sala de prata, Zephyr tira um monte de sacos de farinha comum, então os joga em direção à guarda da rainha. Em um instante, Zephyr puxa uma besta atirando uma flecha na aranha. A explosão de chamas dentro da farinha espessa inflama as partículas da farinha, causando uma reação em cadeia. Esse é o princípio de um feitiço chamado explosão de poeira. Claro que as aranhas não são fracas o suficiente para morrer com algo assim. Começam a perseguir Zephyr.
Então ele corre enquanto atira flechas envenenadas, fazendo a aranha gritar de dor. Antes de Zephyr partir para a luta, ele havia mostrado um saco que tirou da aranha onde as aranhas negras produziam sua teia. Ele explica como usá-lo e pede que coloquem armadilhas com as teias onde ele apontar, e depois disso, para ficar em guarda enquanto esperam por ele. Zephyr explica que o interior do quarto da rainha vai estar cheio de teias de aranha, muito mais do que do lado de fora, então eles não terão chance se lutarem lá dentro. Então eles precisam atrair a rainha para fora, prendendo a aranha cavaleira dentro da teia que o grupo preparou. Zephyr tira a perna da aranha que quebrou antes e começa a atacar a aranha cavaleira. Em seguida, o que vem depois é a própria rainha, perseguindo Zephyr, pois quer devorar o inteiro. Quando ele está prestes a sair pela entrada da caverna, a rainha dispara o veneno em sua direção. Felizmente, ele consegue pular para fora da caverna, com a rainha bem atrás dele. Ele diz a todos para começarem a atacar. Como o único que consegue enfrentar o chefe de frente a Zephyr, ele estará na linha de frente, servindo de distração, e os outros membros do grupo causarão dano a ela. Goethe diz aos outros dois caçadores que a casca externa da rainha é a única parte dura, enquanto o interior é um monte de nervos. Então com a faca ele perfura a perna da rainha e a martela para destruir completamente a parte interna. Enquanto Dale cobria sua lâmina com o veneno que Zephyr lhe deu, ele ficou tão empolgado que não percebeu que o ferrão da rainha estava vindo em sua direção. Felizmente, Zephyr consegue acertar a cabeça da rainha com força e faz com que ela perca o ataque. Ele consegue bloquear todos os ataques que vêm em sua direção, enquanto a equipe tem que lidar com um número menor de ataques. Bem como Zephyr havia dito à equipe, a rainha aranha não se moveria por longas distâncias. Isso porque a rainha geralmente fica na sala de reprodução para colocar ovos, então ela tem o hábito de limitar o movimento de suas patas traseiras. Por causa disso, o espaço atrás de suas pernas geralmente é seguro, enquanto a maioria de seus ataques será focada em alvos na frente dela. Quando o veneno atinge seu corpo, a rainha começa a enlouquecer, e Zephyr avança direto no estômago da rainha. Ele alcança a glândula de veneno em seu pescoço, puxa para fora e a amarra com seu cinto. Com isso, ela não poderá usar seu veneno por cerca de 5 minutos. E Zephyr começa a subir em seu braço e pula para esmagar sua cabeça, chocando-a no chão. No final, eles conseguem matar a Rainha-Aranha, enquanto Dale é a única pessoa que percebe que Zephyr é quem os deixou vencer, e agora ele sabe que Zephyr é realmente muito forte. Olhando para o cadáver da rainha, Zephyr, como não podia se livrar dos sinais que a Rainha-Aranha estava na dungeon, ele decide levar apenas os cadáveres das aranhas maiores para dar a Rose. De repente, Dale estende o tapete para Zephyr, perguntando se Zephyr quer descansar e deixa que ele cuide do resto. Agora, pensando nisso, com os três juntos, as coisas não foram tão ruins. Zephyr pode economizar alguma energia para lidar com as aranhas, e agora que eles são experientes, podem ser de grande ajuda no futuro. De volta ao templo, Rose lida com o comprador que compra o cadáver do predador. Zephyr pensa que talvez não haja uma única pessoa ingênua neste mundo que pense que todos os templos são lugares sagrados, livres de corrupção. É explicado que o dinheiro que os adoradores doam ao templo continua se acumulando, resultando na construção de cidades inteiras ao redor dos templos. Isso acontece porque os cavaleiros do templo e os escravos de batalha garantem que os monstros não se aproximem deles. Caminhando juntos, Rose diz a Zephyr que eles têm muita sorte de encontrar um bom preço para o predador, embora ela não tenha pensado que ele traria as aranhas negras tão rapidamente. Com isso, ela lhe dá um conjunto de alquimista de prata, que ele precisará usar mais tarde. De repente, Ned aparece por trás, chamando-os. É revelado que Ned é um dos únicos 12 examinadores de Crast.
classe 1, um membro habilidoso reconhecido até mesmo pelo templo, o superior direito de Sahashi, que Zephyr derrotou, o que deixa Rose ansiosa. Ned tenta levar Rose embora, pretendendo falar com ela sozinho, mas Zephyr fica no caminho. Ned comenta e diz que agora ele se lembra de quem Zephyr é, e diz em tom sarcástico que ele parece ter uma boa relação com Sahashi, mas Zephyr acaba provocando de volta, dizendo que sua memória não é tão boa e ele costuma não se lembrar de pessoas inúteis como Sahashi. Então, ambos liberam sua aura, fazendo com que haja uma colisão entre elas, cada um com sua própria força. Isso faz com que Rose entre em pânico, pois ela não consegue acreditar na afiada energia mágica que sai da colisão de suas auras. Agora ela sabe que Zephyr não é apenas um escravo de batalha normal, mas está no mesmo nível dos Cavaleiros do Templo, ou até mesmo além. Embora Ned não estivesse planejando lutar, ele decide se divertir um pouco de qualquer maneira, já que eles estão usando a mesma técnica, e Ned quer conhecer a força de Zephyr. Mas quando estão prestes a se atacar, Rose usa a autoridade do templo para ordenar que eles se ajoelhem. Presos pelo estigma do escravo, eles têm que seguir aqueles que são marcados pelos seguidores da luz. Nesse caso, Rose. Então ela dá um tapa em Zephyr, perguntando quem ele pensa que é para fazer algo assim, e o leva embora, dizendo que precisa ensinar uma lição a ele. Enquanto se afasta com Zephyr, ela não se esquece de dizer a Ned que Zephyr é seu brinquedo, e que, se ele tentar fazer alguma coisa, ela o matará. Encontrando um lugar tranquilo, Rose explica que ele não pode simplesmente lutar contra todos ao seu redor, acrescentando que Ned é realmente perigoso e que ela ainda está tremendo. Como Ned é um examinador de classe 1, não há uma única pessoa que saiba como ele luta, já que todas as pessoas que o viram lutar estão mortas. Ela continua a repreender Zephyr, principalmente porque ele agora é sua impressora de dinheiro. Depois disso, ela tenta se desculpar por ter descido o tapão nele. E também diz para ele tomar cuidado, pois ela não poderá protegê-lo fora do templo. Zephyr a ignora, dizendo que estava apenas cumprimentando Ned. E se Ned realmente quisesse fazer alguma coisa, não há nada que ele poderia fazer, de qualquer maneira. Em seguida, ele vai para o laboratório, deixando Rose para trás. Enquanto isso, Ned está de mau humor, por ter que sentir o poder do estigma. Ele lembra quando ainda estava com seu mestre, quando seu mestre pediu a ele para ter um estigma de escravo. Ele até que tentou recusar. Seu mestre explicou que os irmãos dele, que se infiltraram no templo como padres, foram descobertos e executados. E a única coisa que o adorador de Deus Demônio pode fazer é se marcar, para que não haja suspeitas dos seguidores da luz. Ele também acrescenta que a missão só pode ser feita por Ned. Seu mestre afirma que eles têm uma maneira de anular o estigma, e isso será usado no momento exato. Em uma vila distante, Sahashi entra e pergunta quantas pessoas há na vila. Uma pessoa aleatória diz que são cerca de 50 pessoas. Totalmente recuperado, Sahashi usa a flauta vermelha, aparecendo um demônio atrás dele, que imediatamente ataca as pessoas ao redor. O demônio se alimenta das pessoas, enquanto Sahashi se banha em sangue, pensando que, com seu poder agora, ele vai se vingar de Zephyr. No laboratório, Zephyr usa todos os tipos de ingredientes, fervendo junto com o veneno da Rainha Aranha, resultando no Rei do Veneno número 61. Ele pede ajuda a Rose para algo, marcando algo em uma madeira da árvore Arcan, tão dura quanto metal. Rose não faz ideia do que Zephyr está planejando fazer com o que ele deu a ela. Terminando de marcar a madeira, ele usa sua mana para socar o registro, dividindo em agulhas. Ele explica que são chamadas agulhas de acupuntura, e no leste são usadas para fins médicos. Zephyr mergulha as agulhas em 2 tipos de venenos por 10 minutos. O veneno é muito simples. Sua única utilidade é matar alguém sem muito esforço, ou assim todos pensavam. Mas quando a raça demoníaca invadiu o mundo e os deuses confiscaram todo o poder que lhes deram, a única coisa com a qual a humanidade pôde contar foram os venenos. No instante, Zephyr enfia um monte de agulhas em sua mão. A dor se espalha por todo o corpo dele, enquanto o veneno percorre suas veias. Mesmo com a grande dor que ele sente, Zephyr imediatamente cruza as pernas e começa a cultivar. O fluxo de energia interna acalma o veneno circulando a energia mágica. Zephyr
pode aumentar drasticamente suas estatísticas para a próxima fase, se tiver sucesso. Mas se falhar, seu corpo físico irá se despedaçar inteiro. Para ele, isso nem pode ser chamado de dor, lembrando que em sua vida passada, ele teve que lutar até a morte com Ned, teve que ser impotente diante do deus demônio. Essa dor não se comparava nem um pouco. Algum tempo depois, na floresta ao norte, perto do Templo da Luz, há um sinal mágico subindo alto no céu. Há um bando de caçadores sendo perseguido por um grupo de monstros. Como eles não são fortes o suficiente, não conseguem lidar com os monstros. Um por um, os caçadores são devorados pelos pássaros monstros. O líder é o último homem vivo. São cerca de 5 quilômetros até que ele alcance o templo, o que levará mais de 20 minutos. Ao tropeçar, ele olha para o bando de pássaros, pensando que será reduzido a cinzas. Quando os pássaros atacam, eles são atingidos por uma adaga de cima. Uma estrela cai como um meteoro em direção ao homem, causando uma enorme explosão. Zephyr havia chegado, tendo sucesso em temperar seu corpo físico, pois a mana pode ser vista vazando aos montes de seu corpo. O bando vem atrás dele, mas ele está muito mais forte do que antes. Ele torce o pescoço de um dos pássaros e o rasga como se fosse papel. Olhando para os monstros restantes que escaparam da dungeon, ele conta 12 pássaros. Ele usa 12 ataques consecutivos contra eles e, a cada ataque, mata um pássaro. Após lidar com isso, Zephyr pergunta ao homem sobre a localização da dungeon. Após ele apontar, Zephyr vai imediatamente para lá. O homem se arrepende de contar a Zephyr a localização da dungeon, já que 4 dos membros do seu grupo morreram lá dentro, e dos 3 que saíram, apenas ele foi sobrevivente. Ele lamenta por não ter dito a Zephyr que a dungeon é perigosa, que eles deveriam esperar reforços, mas para sua surpresa, ele começa a ouvir todo tipo de gritos, vindo da direção em que apontou. Para simplificar, parecia que estava acontecendo um massacre. Ao amanhecer, Zephyr sai da dungeon, arrastando a cabeça do chefe consigo. Com isso, Zephyr pensa como seu corpo se sente tão leve, pois parece que sua força aumentou 2 ou 3 vezes. Seus experimentos foram bem sucedidos. Depois disso, ele dispara um sinalizador verde. Um sinal indica que a crise de emergência foi resolvida. Enquanto isso, Sahashi termina de massacrar uma vila após a outra. Agora que ele é um adorador do deus demônio, ele se fortalece da desgraça alheia, por isso só buscará a vingança contra Zephyr quando tiver causado o máximo de destruição. Alguns dias depois, no templo, a notícia de que Zephyr limpou sozinho o ninho descontrolado de cockatrices chega ao líder dos cavaleiros do templo, Lucius. O mais impressionante é que o chefe era um chefe de 30 metros de comprimento. Matias, o terceiro examinador sênior da heresia, informa a Lucius sobre o incidente em que tanto a investigação de campo quanto o testemunho dos sobreviventes coincidem. Zephyr está realmente se destacando para conseguir participar da incursão daqui a 20 dias. Matias sugere a Lucius que investigue Zephyr para verificar se ele é um adorador de deus demônio. No entanto, Lucius o impede de fazer isso e ordena que deixem Zephyr em paz, explicando que não conseguirão investigar minuciosamente. Contanto que o adorador do deus demônio seja útil para eles, Lucius o usará de qualquer maneira. Matias, preocupado que o adorador possa roubar do templo, é a razão pela qual Lucius o trouxe para a masmorra abaixo do templo. Dentro estão guardadas a lança da luz brilhante e o escudo alado de Michael. Lucius gastou um terço de sua riqueza para obter esses itens. Ele diz a Matias para não se preocupar, pois ele será invencível na execução. De volta ao alojamento, o trio termina de se limpar, enquanto Rose se aproxima deles. Eles se curvam, cumprimentando-a, mas ela apenas os zomba, pedindo-lhes para pagar os juros a tempo. Eles ficam se perguntando por que Rose, a irmã demônio, está saindo do quarto de Zephyr. Ele está usando um novo anel, que provavelmente foi dado por Rose. Eles ficam surpresos ao ver isso, perguntando se foi ela quem deu esse anel a ele. Então Zephyr explica que é um anel de purificação. Isso ajuda na circulação de sua mana e aumenta sua defesa mágica. E Zephyr também pode usar a habilidade chamada Remoção de Maldições uma vez por dia. Rose pede a ele que diga qualquer coisa que precise, pois ela conseguirá tudo o que ele precisar, deixando Zephyr muito animado com os itens que pode conseguir. Acontece que Rose ouviu de um informante no mercado negro que a guilda de assassinos chamados Persephone usa veneno para aumentar suas estatísticas. Eles eram assassinos lendários que nunca erraram seu alvo com suas notáveis habilidades em artes marciais e venenos mortais, habilidade de caça extremamente suspeitas e reforço do corpo usando veneno.
Tudo está começando a se encaixar para ela. Seu caro cliente era um assassino da Perséfone. Devido a um conflito interno, a Perséfone caiu no esquecimento alguns anos atrás, mas ela ouviu dizer que os nobres eram seus clientes, e hoje estavam em busca dos sobreviventes e dos venenos que usavam. Os nobres estão dispostos a usar quantias colossais de dinheiro para obter o melhor talento e o melhor veneno. Pensando nisso, ela irá apoiar Zephyr ao máximo para torná-lo dela. Mas isso não é ruim para Zephyr, mesmo que seja uma mentira. É uma coisa boa se ela espalhar boatos sobre ele. Isso ajuda para que seu antigo amigo consiga encontrá-lo por conta própria. Não apenas Rose entendeu tudo errado, mas Guither também parece ter mal entendido sobre o anel. Ele pensa que Zephyr tem uma relação próxima com Rose, mas de repente há uma batida na porta deles. Então Daily verifica o que está acontecendo, mas não há ninguém no corredor. Apenas um pedaço de papel está grudado na parede, informando uma ordem de emergência para o grupo de Guither. Olhando para isso, Guither se pergunta quem gostaria de entregar uma ordem de emergência secretamente assim, mas quando Zephyr dá uma olhada, ele sabe que a assinatura e o conteúdo foram escritos por Ned. Ele sabe que Ned preparou esse convite, então ele diz ao grupo que irá sozinho. Vestindo a roupa de caçador, Zephyr corre com velocidade relâmpago em direção ao local. No caminho, Zephyr está pensando na incursão. Ele tem que fazer de tudo para conseguir participar, visto que faltam cerca de 20 dias para o ataque dos Cavaleiros do Templo. É explicado que a dungeon para a qual o ataque está indo não é uma masmorra comum. Ela é chamada de Tumba da Princesa Abominável, um dos 8 enigmas do mundo. As ruínas do antigo reino de Midia, devido à extrema dificuldade, já tentaram derrotar todos os monstros dentro dela, por mais de 10 anos. Mas ninguém conseguiu chegar à sala do chefe ainda. Portanto, os critérios para os direitos de participação na equipe de ataque são complexos. É preciso estar em uma equipe de caça classificada em 5º lugar ou acima, ou ser escravo direto de um sacerdote confirmado para participar. Além disso, também há a opção de ser um daqueles que receberam uma carta de recomendação. Pode-se participar apenas satisfazendo uma dessas condições, e é impossível para a equipe de Zephyr obter realizações suficientes para alcançar o 5º lugar começando agora. Portanto, Zephyr usará Ned, pois Ned é o escravo direto do examinador de heresia Matias. Se Zephyr enganar Ned e conseguir sua carta de recomendação, ele poderá entrar no grupo de invasão. Não há como Ned, que recebeu uma missão que não pode falhar, ignorar Zephyr, que usa as mesmas artes marciais que ele. Zephyr sabe que Ned deve estar ansioso para testá-lo. Será que ele acha que Zephyr é um aliado enviado por seu mestre? Ou um criminoso que roubou a técnica marcial de sua seita? Se Zephyr é uma força que Ned deve levar consigo, ele deve saber o quão forte Zephyr é. Porém, a voz que recebe Zephyr não era de Ned, era Sarrash. Ele perguntou como Zephyr os ouve sozinho. Então Zephyr pergunta por que Sarrash está ali, e diz para ele ir para casa, pois não está com vontade de brincar com ele. Sarrash diz que sente a dor das cicatrizes em sua boca, causadas por Zephyr, acrescentando que não tem conseguido dormir tranquilamente desde a sua derrota. Então Sarrash assume uma postura se vangloriando de que mostrará a Zephyr seu novo poder, mas com uma velocidade relâmpago. Zephyr fica atrás de Sarrash e o nocauteia. Ele diz o quão estúpido Sarrash é, gritando para as pessoas ao redor saírem, pois ele vai enfrentar Sarrash sozinho. Ned é um perfeccionista e não testaria Zephyr usando apenas Sarrash. Atrás dele, Sarrash se levanta, rindo, com a flauta na mão, enfurecido por Zephyr ignorá-lo novamente. Então ele invoca um demônio, alegando que matará Zephyr e o irá despedaçar lentamente. Ele comanda Shogot, o demônio em sua posse, para devorar Zephyr. O Shogot é um demônio que berna na forma de um ovo e desperta ao ouvir o som de um instrumento imbuído com o poder da hipnose. Ele é uma criatura semente, com um apetite infinito,
e ataques físicos não têm efeito sobre ele. Ele fica mais forte absorvendo a mana dos humanos que devora. Essas características já tornam isso uma ameaça tremenda, mas não são o que torna o Cho'Gath verdadeiramente aterrorizante. Corrupção mental é o que acontece quando está em contato com o Cho'Gath. A pessoa experimenta a sensação de terror semelhante ao medo e começa a ter alucinações. Quando a corrupção mental atinge 100%, a pessoa entra em um estado de frenesi. Humanos em estado de frenesi perdem o raciocínio e começam a matar todos ao seu redor, sendo o método mais ótimo de massacre indiscriminado. Este é um monstro artificial, feito por adoradores do deus demônio, para matar outros seres humanos com facilidade. Mas Zephyr não tem medo. O Cho'Gath o morde, enquanto Sahasha expressa o quão estúpido Zephyr é, dizendo que ele deve querer morrer ao encorar o demônio. Os olhos de Zephyr começam a ficar vermelhos, sinal de que ele está prestes a entrar em um estado frenético, e a corrupção mental está prestes a atingir 100%. Mas o que Sahasha não sabia era que Zephyr tinha um anel dado por Rose. Usando a habilidade, ele remove a maldição e incinera completamente o demônio ao seu redor. Zephyr sufoca Sahasha, dizendo que há muito tempo ele só pensava em manter a si mesmo e aos que estavam ao seu lado vivos. Zephyr pensa que é a coisa óbvia a se fazer neste mundo cruel, mas um dia outros pensamentos começaram a aparecer em sua mente. O que teria acontecido se ele tivesse mais camaradas que soubessem lutar? O que teria acontecido se os humanos restantes começassem a trabalhar mais juntos? Se isso tivesse acontecido, as pessoas que ele ama teriam vivido um pouco mais, e por isso que, desta vez, ele vai salvar as pessoas que ele podia ter salvado antes. E dá a chance daquelas que têm o desejo de ficar mais fortes, de conseguir. No entanto, Zephyr afirma que Sahasha não é a pessoa que ele deseja salvar. Então Zephyr começa a desencadear sua fúria contra o miserável. Com a aura completa em suas mãos, ele começa a socar Sahasha sem parar. Ele merecia todos estes golpes. O movimento começa com a rajada de golpes e termina com o golpe final, usando a palma da mão. Uma névoa de sangue se levanta a cada soco que Zephyr desfere. Isso gera relâmpagos, sendo um movimento conhecido como o rugido do dragão, temido por muitos no Oriente. Esta é a arte secreta do estilo do Rei Dragão, a palma do trovão. Uma morte instantânea, mas que mesmo assim deve ter sido muito dolorosa, com toda a eletricidade percorrendo seu corpo inteiro. Uma morte adequada para um canalha como Sahasha. Zephyr então pega a flauta, já que os ataques físicos não funcionam no Cho'Gath, e toca uma música que quebra a conexão do poder mágico que conecta a célula do Cho'Gath. De repente, Ned aparece surpreso, por Zephyr ser capaz de tocar a melodia. Ele diz que Zephyr sabe muitas coisas. Finalmente chegou a hora. Zephyr precisa passar no teste de Ned e fazê-lo acreditar que ele é um dos adoradores do deus demônio. Essa é a única maneira de mudar o futuro, e a dívida no coração de Zephyr que ele não pôde pagar em sua vida passada. Ele quer que Ned enfrente um fim diferente desta vez. Para conseguir isso, ele precisa de uma chance de se aproximar de Ned, mesmo que precise enganá-lo. Ned diz que esteve o observando o tempo todo e chegou à conclusão de que Zephyr é um alvo a ser eliminado. Ele se lança em direção a Zephyr com uma velocidade de relâmpago, prestes a golpeá-lo enquanto Zephyr está pronto com a sua postura da técnica secreta. No instante, Ned corta Zephyr 14 vezes, mas algo estranho acontece em sua mão, já que todos os seus ataques erraram Zephyr. De repente, 3 pedras imbuídas com aura elétrica voam em sua direção, mostrando quão impressionante Zephyr é, conseguindo escapar de todos os ataques e ainda contra-atacar. Ned percebe que não deveria haver pessoas nesse continente, além de seu mestre, que pudessem superar a velocidade de sua espada. Então ele supõe que Zephyr esteja usando outro método. Zephyr pergunta por que Ned está lutando com uma pessoa desarmada com a espada. Ned simplesmente larga a espada e inicia sua própria postura, e os dois começam a cair no soco usando a mesma técnica marcial. Usando o mesmo princípio da palma do trovão, Ned envolve seu corpo em eletricidade e ganha aceleração explosiva. No entanto, aqueles do mesmo clã
sabem como contra-atacar esse movimento. Zephyr usa a contra-técnica com a potência exata para anular completamente os ataques de Ned. Agora Ned tem certeza de que Zephyr é alguém ligado ao seu clã. Isso torna tudo ainda mais confuso, pois apenas ele e seu irmão deveriam ser capazes de usar essas técnicas, visto que foram os únicos a serem ensinados na arte secreta do estilo do Rei Dragão. Ele se pergunta quem diabos Zephyr é. O mestre de Ned é um dos adoradores do Deus Demônio, classificado como o nono mestre do leste, Lone Dragon, um homem do Oriente que atravessou a terra dos demônios, o deserto de Sahara, do continente oriental para cá, o continente de Aslan. Ele foi aquele que ascendeu ao posto executivo no culto do Deus Demônio, com sua misteriosa técnica marcial, o estilo do Rei Dragão, e teve apenas 2 sucessores. Um é o filho biológico do Lone Dragon, chamado Strong Dragon, e o outro é aquele que adotou no continente Aslan, Ned Strier. Para obter uma compreensão profunda por meio do treino, são necessários 2 sucessores. Portanto, não era necessário mais do que 2, já que os princípios das técnicas de artes marciais devem ser mantidos em sigilo. Por isso, não faz sentido que Zephyr conheça a técnica e ao mesmo tempo tenha destruído um dos ativos mais valiosos do culto, o Cho'Gath. Zephyr então diz a ele que é bastante simples, basta apenas ele usar um pouco a cabeça, acrescentando que ele é um aprendiz sombrio, preparado para quando um dos 2 aprendizes morressem. Um discípulo sombrio, que nem mesmo os membros internos conhecem, é treinado secretamente caso algo aconteça com o sucessor oficial. No entanto, eles são mortos se o sucessor oficial se desenvolver com segurança e herdar a posição de seu mestre. Zephyr se utiliza desse fato para se aproveitar dessa situação. Se Zephyr estiver dizendo a verdade, sua identidade deve ser o segredo mais bem guardado. Ele acrescenta que deve assumir a missão de Ned, caso aconteça algo com ele. Ned pergunta se Zephyr sabe qual é sua missão, e ele responde que Ned deve fugir com o coração do dragão. Então é explicado que é uma pedra mágica, formada no coração de um dragão. É o item mais poderoso, dizem que concede a alguém poder comparável ao de um dragão. E assim encerramos o primeiro arco de Dawnbreak. Se você quer a parte 2, se inscreve no canal, deixa o like e comenta miojo. Tamo junto.